Quero saudar a amada igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? E quero convidar a mais uma vez nós fecharmos nossos olhos, estarmos orando ao Senhor para que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. O que o Senhor deseja falar à sua igreja nessa noite, amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, é com imensa alegria que nós estamos na Tua casa, em que nós podemos levantar nossas mãos em adoração ao Senhor e saber que o Senhor está no meio de nós, porque há uma promessa que foi feita, que o Senhor estaria aqui conosco. E há uma palavra que diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E por isso nós agradecemos por Tua presença neste lugar, por Teu Espírito Santo que fala à Tua igreja. E é por isso que nós estamos aqui para pedir que o Senhor prepare os nossos corações, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor deseja falar à Tua igreja nessa noite. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós queremos meditar sobre a obra da redenção de Cristo Jesus e qual é a relação que a obra da redenção tem com a adoração. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 1, versículo 68 até o versículo 75. Lucas, capítulo 1, do versículo 68 ao 75. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque Ele visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como Ele havia prometido, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que Ele fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livre das mãos do inimigo, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dEle todos os nossos dias. Amém? Eu gostaria que a igreja repetisse, eu vou falar, a igreja vai repetir um pedaço desse trecho que nós lemos. Livres da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor. Amém. É sobre isso que nós vamos falar. Redenção. Qual é a ideia que você tem a respeito dessa palavra? O que significa redenção para você? Talvez você nunca tenha parado para pensar nessa palavra, porque muitas vezes nós repetimos por anos tantas coisas e não sabemos o real significado delas. Mas a palavra redenção, que foi, conforme esse versículo, dizendo que Deus redimiu-nos para que, livre das mãos do inimigo, nós pudéssemos adorá-lo. E isso Ele fez em Cristo Jesus. E redenção nada mais é do que resgatar uma propriedade. Você sabia disso? Redenção significa resgatar uma propriedade. Repete para mim, então. O que significa redenção? Mas de que propriedade, então, Deus está falando? Abra sua Bíblia
Êxodo, capítulo 19. Nós vamos folhear bastante nossa Bíblia. Êxodo, capítulo 19, nos versículos 5 e 6. Diz assim: agora, portanto, se realmente obedeceres à minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro particular, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus disse através de Moisés que ele estava tomando aquele povo como sua propriedade particular. Essas mesmas palavras foram renovadas no Novo Testamento, quando você abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo particular, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês viram que, tanto no Velho Testamento como na Nova Aliança, Deus diz que ele tem um povo que é propriedade sua. E quando nós paramos para pensar na redenção, que significa o resgate de uma propriedade, isso significa que por um tempo, essa propriedade do Senhor foi tomada nas mãos do inimigo. E nós vamos ver o processo da redenção olhando para o Velho Testamento, para que possamos entender a obra de Jesus. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, muitas vezes nós pensamos que o Velho Testamento são apenas histórias. Mas não existe nenhuma palavra vã na palavra de Deus. Desde o primeiro versículo de Gênesis, você vai ver todas as promessas e todas as histórias apontam para Jesus e a sua obra de redenção. E quando nós olhamos para essa história de Moisés, que vem tipificar a obra de Cristo de redenção, nós vamos ver o porquê, por qual motivo Deus desejou resgatar o seu povo. Ou seja, fazer a redenção do seu povo que estava cativo no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 18. Êxodo 3, 18. Deus chama Moisés e dá a ele uma ordem para se apresentar ao faraó, porque ele tinha um propósito para o seu povo. Por 400 anos, o povo de Deus, que era sua propriedade, foi levado cativo ao Egito como escravo, porque eles haviam se afastado do Senhor.
Mas um dia Deus, ouvindo o clamor daquele povo, Deus levanta um homem chamado Moisés, que iria libertar aquele povo das mãos do inimigo. Moisés estava representando a obra de Jesus. E em Êxodo capítulo 3, versículo 18, Deus dá a instrução de como ele deveria se apresentar ao faraó, quais as palavras ele deveria falar ao faraó. E diz assim: e eles ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhes direis: o Senhor, Deus dos hebreus, se encontrou conosco. E agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Olha que interessante. Aqui, quando Deus dá a instrução para que Moisés e Arão digam essas palavras ao faraó, ele diz: Deus nos encontrou. E foi exatamente isso que Cristo fez em nós. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos amou primeiro. Ou seja, Deus nos encontrou em Cristo Jesus. Então começa por aí. O povo, Moisés diz: olha, nosso Deus nos encontrou. E Ele mandou que nós saiamos daqui a caminho de 3 dias. Repete comigo, quantos dias? 3 dias. É uma distância boa, você andar 3 dias. Deus mandou que nós saiamos numa jornada de 3 dias do Egito para que sacrifiquemos a Ele. Talvez o faraó não tenha entendido nada daquela proposta. E aí nós perguntamos por que Deus queria que esse povo saísse do Egito, caminhasse 3 dias longe do Egito para ali sacrificar ao Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Então, aqui o livro de Hebreus está falando que Deus estabeleceu regras para adorá-lo. Regras que Ele escolheu que deveria ser a forma como adorar a Deus. E essas regras Deus estabeleceu na primeira aliança e ensinou o povo que saiu do Egito a adorá-lo. E isso seria por intermédio de sacrifícios. Era a única forma de adoração a Deus, era o sacrifício. Talvez você passou a vida inteira imaginando, voltando lá para o jardim do Éden, para o princípio. Muitas vezes nós ouvimos a história de Abel e Caim e nós não conseguíamos entender por que Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a oferta de outro. Quantas vezes você pensou: Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele fez a sobra, ele deu a sobra, deu de qualquer jeito. Mas hoje você vai entender por que Deus não aceitou a oferta de Caim. Quando a Bíblia diz que Abel, ele era cuidador de ovelhas, criador de ovelhas. E Caim, ele era um lavrador da terra. E Deus estava ensinando o povo a adorá-lo, desde o começo. Quando eles foram oferecer algo ao Senhor, Abel ofereceu o quê? Seus carneiros, em sacrifício.
Mas, como Caim cuidava da lavoura, ele ofereceu o fruto da terra. E como Deus estava ensinando o povo a adorá-lo, qual foi a oferta que Deus aceitou? O sacrifício de um animal. Caim não entendeu, irou-se, sentiu ciúmes, porque Deus aceitou a do seu irmão e não aceitou a dele. Mas Deus estava ensinando desde ali a forma como deveria se aproximar dele, com sacrifício. E no sacrifício e na adoração, existe um propósito de Deus. E quando Adão e Eva pecaram também e se afastaram do Senhor, a Bíblia diz que toda virada do dia, Deus vinha e visitava eles no jardim. E ali havia uma comunhão. A adoração está ligado à comunhão. E quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles se viram nus, se esconderam de Deus, e Deus teve que matar um animal, cobrir a nudez da vergonha deles, para que eles pudessem chegar ao Senhor. Então, mais uma vez, Deus mostrando que para aproximar-se dele em adoração, era necessário o sacrifício. Por isso, Deus chama esse povo para sair do Egito e ir sacrificar como forma de adoração. Deus tem um propósito na adoração. Por isso que o Salmo 22, versículo 3, diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus está no lugar aonde há adoração. Aonde o nome dele é exaltado, Deus se faz presente. E é por essa razão que Satanás tenta nos impedir de ter uma vida de adorador. Primeiro porque a Bíblia diz que ele era aquele encarregado de adoração no céu. E foi tirada essa honra dele e foi entregue a nós, homens e mulheres. E ele, sabendo da vontade de Deus de ser adorado, ele tenta nos impedir. E nós poderemos viver coisas extraordinárias e sobrenaturais quando nós entendermos isso. Que Deus deseja que sejamos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A adoração, ela está ligada à comunhão, à intimidade. A palavra adoração no hebraico, ela tem muitos significados. E um deles é beijar no rosto. Adoração significa beijar no rosto. E ninguém beija o rosto de alguém de longe. Você pode beijar o rosto de alguém de longe? É necessário a aproximação. Por isso, para adorar a Deus, é necessário estar perto. E para estar perto de Deus, só é possível por meio do sacrifício de um inocente, que foi o nosso Senhor Jesus. Ele nos resgatou das mãos do inimigo para nos devolver uma vida de adoração. E quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, nós olhamos que ali havia uma adoração perfeita, porque havia comunhão de Deus com a sua criatura. Deus se comunicava com eles, e eu acredito, como a adoração significa beijar o rosto, que Deus todos os dias se aproximava de Adão e Eva, beijava o seu rosto, e tinha aquela comunhão maravilhosa com eles. Mas, no momento em que o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que eles fizeram foi se afastar da presença de Deus e se esconder. Quando Deus, então, a Bíblia diz que eles perceberam que Deus estava andando no jardim
e eles se esconderam. E a pergunta de Deus, quando chegou no jardim, poderia ter sido: Adão, o que você fez? Mas Deus não disse isso. Deus disse: onde você está? Porque havia se quebrado uma comunhão perfeita, a qual Deus tinha grande alegria. Deus sabia que ele tinha pecado, mas o que mais entristecia o coração de Deus é onde você está. Por que você se afastou de mim? E assim o pecado tem feito com muitos, afastado de Deus, impedindo a comunhão, impedindo uma adoração plena e perfeita, a qual Deus sempre desejou. Por isso que nós olhamos para esse povo e vemos eles ali dentro do Egito como escravos, porque um dia também eles se afastaram de Deus e deixaram o pecado tomar conta de suas vidas. E por causa disso, eles foram levados cativos nas mãos do inimigo. Satanás, ele sabe o quanto Deus deseja ser adorado, que ele tentou tirar de todas as formas, e ele ainda tenta tirar e roubar a adoração que é para Deus, para que seja para ele. E nós vemos a audácia dele fazendo isso até mesmo com Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado. Por 40 dias, Jesus esteve ali e nada comeu, nada bebeu, mas ao final dos 40 dias ele teve fome. E Satanás apresentou-se a ele com 3 tentações. E a terceira tentação, Satanás levou Jesus a um monte muito alto e ofereceu a ele todos os reinos da terra. E disse: tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Satanás sabia que isso é o desejo de Deus, ser adorado. E foi para isso que o Senhor nos criou. Então ele queria ser adorado no lugar de Deus. Mas a resposta de Jesus foi: sai-te, Satanás. Ao Senhor adorarás, e só a Ele servirás. O próprio Jesus respondeu a Satanás qual é a vontade de Deus para nós. Ao Senhor adorarás. E nós vamos ver então, olhando para a história contada entre Moisés e Faraó. Moisés simbolizando Jesus e Faraó simbolizando Satanás, o opositor do povo de Deus. E nós vamos ver nessa história 4 estratégias que Satanás tem para nos impedir de adorar. Talvez você já esteja muitas vezes no meio dessas estratégias e não percebe. Mas hoje você vai conhecer na palavra de Deus quais são as estratégias que ele usa para te impedir de adorar. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 8. Versículo 25. Vamos lembrar qual foi a proposta que Deus fez para levar a Faraó? Que o povo Faraó deveria deixar o povo sair a caminho de quantos dias? 3 dias. Para fazer o quê? Sacrificar ao Senhor. Então,
quando Moisés se apresenta para o faraó e diz a proposta de Deus, imediatamente o faraó, diante dessa proposta, ele não aceita e faz uma contraproposta. No versículo 25 ele diz, e chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide e sacrificai o vosso Deus nesta terra. Então a proposta dele foi, olha, vocês podem ir sacrificar a Deus, mas não a caminho de 3 dias. Eu quero que vocês façam isso aqui no Egito. Pode sacrificar, mas tem que ser nessa terra. Com certeza Moisés não aceitou, porque essa não foi a proposta de Deus. Então, Satanás, na figura de Faraó, no versículo 28, ele faz outra contraproposta diante da recusa de Moisés. Eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente não deverei ir muito o quê? Muito longe. E ainda suplicai por mim. O faraó se vestiu com uma certa religiosidade e disse, olha, vocês então podem ir, mas não vá muito longe. Fica perto. E a proposta de Deus era ficar perto? Não, era ficar longe. Por que é que ele fez essas contrapropostas? E é essas duas estratégias que Satanás usa muitas vezes para nos impedir de sermos adoradores. Quando ele diz, olha, você pode adorar a Deus, mas tem que ser aqui, debaixo dos meus olhos, no meu domínio. Muitas vezes, o diabo até permite que você venha na igreja, que você cante, que você ore, que você faça muitas outras coisas que as pessoas olham para você e falam, você é de Deus. Mas lá onde ninguém te vê, você continua em pecado, você não tem uma vida que condiz com a palavra, você continua escravo do diabo, porque você serve ao pecado. Você está na igreja, mas você continua servindo ao diabo. Outras vezes ele permite que você até se aproxime do pecado, quando ele diz, olha, vá, mas não vá muito longe, fique aqui por perto. E muitas vezes nós achamos que nós podemos andar perto do pecado. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos até mesmo fugir da aparência do mal. Então o diabo ele tem enganado muitas pessoas, fazendo com que elas permaneçam dentro das igrejas, mas com as vidas que não condizem de um verdadeiro adorador. É por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura daqueles que são verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando, é porque não está sendo fácil de achar. Não se encontra em qualquer lugar. Então, muitas vezes você está se auto-enganando, achando que você está servindo a Deus, mas ao mesmo tempo você está servindo ao diabo. E ele quer que você permaneça assim. Ele até diz, não tem problema de você ir na igreja. Não tem problema de você orar. Não tem problema de você levantar suas mãos e cantar quando você continua sendo meu escravo. Essa é uma das grandes estratégias dele, impedir de você ser um adorador. Quando você não é um adorador de verdade. Mas Deus não quer que nós sejamos dessa forma. Foi por isso que Moisés, diante da proposta dele, ele disse não aceitamos. Porque Deus mandou que a gente vá a um caminho de 3 dias.
E é para lá que nós vamos. Deus quer que você ande longe do pecado. Deus quer que você tenha uma vida que agrade a Ele, uma vida santa. Então diga não ao pecado e não se coloque debaixo do jugo de Satanás. Aquele povo, quando estava sobre o jugo de Faraó, eles sofreram amargamente. E muitos estão comendo o pão que o diabo amassou, porque eles estão se submetendo a uma vida de pecado e aceitando o jugo de Satanás. Deus não deseja isso para nós. Ele deseja que quando nos aproximemos dele, nos aproximemos em verdade, em espírito e em verdade. Essa é a vontade de Deus para nós. A sua resposta deve ser: eu não vou permanecer aqui. Eu não vou permanecer neste lugar aonde me afasta de Deus. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero me arrepender. Eu quero ter uma vida de obediência. Essa deve ser a sua resposta diante da oferta de Satanás. Há uma música que nós cantamos que diz: porque todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus. Todo dia Satanás vai oferecer uma coisa para que você se afaste de Deus e obedeça a Ele. E assim você estará abrindo mão do privilégio de adorar a Deus para adorar a Ele. Mas que todo dia você diga ao Senhor: eu escolho a Deus. Eu escolho obedecer. Eu escolho dizer não ao pecado para ser um verdadeiro adorador. Continuando, diante das propostas não serem aceitas, a Bíblia diz que toda vez que Faraó endurecia o coração, havia pragas. E diante das pragas, o Faraó mandava chamar Moisés de novo e fazia uma outra proposta. E lá em Êxodo 10, um pouquinho à frente, versículo 8 ao versículo 11. E Moisés e Arão foram levados novamente a Faraó. E ele lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, mas quem é que vai com vocês? E Moisés disse: iremos com nossos jovens, com os nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado. Iremos porque precisamos celebrar uma festa para o Senhor. E ele então lhes disse: que o Senhor assim esteja convosco, assim como eu vos deixarei. Deixarei ir, e os vossos pequenos, olha, porque há um mal diante de vós. Não será assim. Ide agora vós, que sois homens, e servi ao Senhor, pois é isso que desejaste. E eles foram expulsos da presença do Faraó. Faraó fingiu deixar eles ir embora e perguntou: mas quem é que vai com vocês? E eles disseram: todo mundo. Os nossos jovens, os nossos filhos, nossas esposas, todos vão conosco. Faraó achou que, como estava saindo a família inteira, eles tinham a intenção de não voltar mais. Então ele não permitiu. Ele disse: vocês querem ir? Podem ir. Mas deixa a sua família. Podem ir adorar a Deus, mas deixa a sua família aqui comigo. Amados, muitas vezes, essa tem sido a grande estratégia de Satanás para impedir você de adorar.
Muitas vezes Ele até permite que você continue servindo a Deus, porque Ele não tem poder de tocar em você. Mas Ele sabe, na sua astúcia, que às vezes Ele tocando num filho seu, tocando na sua esposa, tocando no seu esposo, Ele vai te atingir. E Ele vai impedir você de adorar. E é muitas vezes essa estratégia que Ele tem usado. Ele tem tirado seus filhos da igreja. Ele tem desviado o teu foco para que você passe por tantas lutas, a ponto de não conseguir adorar. Mas diante da proposta que Faraó fez, Moisés disse: não, nós não vamos sair daqui se não levarmos conosco a nossa família. E essa deve ser a nossa resposta a Satanás toda vez que ele tentar tocar na nossa família. Não. Você não vai tocar na minha família e não vou abrir mão da minha família entregando as mãos de Satanás, porque existe uma promessa para nós. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Satanás não quer que a sua família adore, porque se ele se incomoda com você adorando, imagina se toda a sua família adorar. Ele não quer isso. Mas não deixe a sua família para trás. Não deixe os seus filhos para trás. Não deixe eles no domínio de Satanás. Porque quando Deus te chamou, Ele chamou a tua família também. E a vontade de Deus é que você e a sua família adore. A sua família. A sua família do Senhor. Então não baixe a sua cabeça diante das afrontas de Satanás. Mas levante uma voz de adoração, declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Toda vez diante da afronta você declarar isso, você está pisando na cabeça da serpente. Você está pisando sobre as obras de Satanás. E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele veio para desfazer as obras do diabo. Então tome posse dessa palavra e declare sobre a sua família: Satanás não tem domínio sobre ela. Amém? Você crê nisso? Êxodo, capítulo 10, versículo 24. Faraó faz a última proposta. Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado. Deixai também os vossos pequenos, deixarei também os vossos pequenos ir convosco. No versículo 25, e disse Moisés: deves dar-nos também sacrifício e ofertas queimadas para que possamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então, na sua última proposta em desespero, o faraó diz: tá bom, se vocês querem ir junto com a família, pode levar toda a família. Mas deixa o seu rebanho. Bom, poderia falar: tá fácil, né? Então vamos embora, vamos deixar aí, né? Por que eles criavam os seus rebanhos? Porque para um egípcio, o pior serviço humilhante que eles não gostariam de fazer era criar gado e ovelhas.
Por isso, ele permitia que a única coisa que os judeus fizessem, que os hebreus fizessem, era criar as suas ovelhas e gado. Mas essas ovelhas e gados, elas não serviam somente como bens. Porque como nós vimos no começo dessa mensagem, Deus escolheu uma forma do povo adorar. E era através de sacrifício. Então as ovelhas e os bois, eles serviam para quê? Para adorar. Era a forma, com os seus bens, eles adoravam a Deus. Por isso, Provérbios capítulo 3. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 3. Versículo 9. Aquele povo usava os seus bens como uma forma de honrar ao Senhor, através do sacrifício. E lá em Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com os teus bens. O que está escrito aí? Com os teus bens. E com as primícias de todos os teus ganhos. O único bem que aquele povo conhecia eram os seus gados. E a forma de honrar a Deus, adorando, era com os seus bens. E quando nós continuamos esse versículo, há uma promessa para aqueles que honram ao Senhor com os seus bens. O versículo 10. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e os anos de tua vida serão muitos. Como nós vimos, Deus estabeleceu formas de adoração, formas de nos aproximarmos dele. Quando nós quebramos esses princípios que Deus estabeleceu, Satanás encontra de brecha para nos atingir. A legalidade dele é a nossa desobediência. E muitas vezes nós estamos desonrando a Deus com aquilo que ele nos deu, com os nossos bens. Nós omitimos os bens que Deus nos deu, não honramos ele com as nossas primícias. Então, Satanás, no momento que nós quebramos esse princípio de honra ao Senhor, ele entra na nossa vida e ele faz uma bagunça. Ele bagunça com a nossa vida financeira. E bagunçando a nossa vida financeira, ele vai minando a nossa família. Porque que família vai ser feliz com tantos boletos para pagar, tantas dívidas, tantos cobradores? E dessa forma ele entra na nossa casa, tira a nossa paz, para que nós não adoremos. E não é a questão do dinheiro, porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas quando Deus estabelece isso, ele está nos mostrando um princípio de honra. Porque não significa dinheiro, mas aonde está o teu coração. A Bíblia diz que Jesus somente uma vez citou o nome de um falso deus, que era Mamon, o deus da riqueza. E ele disse: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Porque quando nós servimos a dois senhores, nós vamos agradar um e desagradar o outro.
E muitas vezes nós estamos adorando o nosso dinheiro. E nós passamos a vida toda correndo atrás de dinheiro. Nós honramos a Deus e estabelecemos esse princípio. Satanás não tem poder de tocar nas nossas finanças. Satanás não tem poder de bagunçar a nossa vida financeira e nos impedir de adorar. Então, diante desses 4 estratégias que nós vimos que ele usa para nos atingir, para que não sejamos adoradores, Deus espera que você troque a sua dúvida por adoração. Que você troque a sua murmuração diante das lutas por adoração. Que você troque a sua preocupação com o futuro pela adoração hoje. Deus espera uma resposta de você. E a sua resposta é adoração. O Senhor disse na sua palavra, muitas vezes Jesus olhou para as pessoas religiosas daquela época, que se vestiam como religiosos. E ele olhou muitas vezes para eles e disse, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não deseja que nós sejamos assim. Deus não quer que você venha à igreja, levante sua mão e cante, mas a sua vida está longe dele. Deus te quer um adorador de verdade. E Deus quer que em todas essas áreas onde ele atua, estejam fechadas para Satanás. E Deus quer que você, diante de todas as lutas, diante de toda investida do inimigo, você o adore. E é por isso que eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. E você vai cantar de uma forma diferente. Talvez você cantou toda a vida aquele hino em espírito e em verdade, e diz, para te adorar foi que eu nasci. Talvez você nunca entendeu a realidade dessa palavra, daquilo que você estava cantando. Você nasceu para adorar. E da sua palavra, adoração, são palavras de exaltação a Deus. E eu quero que nesse momento você feche seus olhos e você veja em que área Satanás está impedindo você de adorar. É dentro da sua família, é nas suas finanças, é na sua vida espiritual. Aonde ele está atuando para impedir você de adorar? E a resposta que eu quero que você diga para ele agora é: eu vou continuar adorando, porque para adorar foi que eu nasci. Amém? Coloque diante do Senhor tudo o que tem impedido você de adorar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare isso. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Cante novamente. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, oh, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só a igreja diga agora: pra te adorar, pra te adorar, foi que eu nasci. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, meu prazer viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és meu prazer para todo sempre, em espírito, em verdade, ministrando louvor. Jesus, oh, te adoraremos, Senhor. Sim, Senhor, para te adorar nós somos criados. E diante da afronta do inimigo, nós queremos dizer que nós vamos continuar a te adorar, a exaltar o teu nome por quem tu és. Porque por mais que o inimigo ruja diante da dificuldade, parece que muitas vezes as coisas não estão acontecendo, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que nos fez uma promessa e que diz que Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor tem uma promessa de vitória para nós. E o Senhor mesmo nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós já temos a vitória. Porque Jesus Cristo se manifestou nessa terra para desfazer todas as obras do diabo. Então, em nome de Jesus, que sejam desfeitas todas as obras do diabo na vida da nossa família, nas nossas finanças, na nossa vida espiritual. Toda obra do diabo seja desfeita em nome de Jesus. Porque nós podemos atravessar esse mar e do outro lado cantar vitória, porque o Senhor é fiel. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aplauda o Senhor que é digno. Amém, aleluia. Glória a Deus.